Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai apresentar um projeto que é inspiração aqui pra gente, um projeto não autoral, projeto de autoria do escritório Estúdio MK27, né, do Márcio Kogan, no escritório de São Paulo, que é a Casa Redux. Esse aqui é um vídeo, né, é um curta-metragem, né, feito pelo próprio escritório em relação à casa. A gente vai contar todos os detalhes desse projeto aqui, que é um projeto bem minimalista, não em relação às proporções, mas em si em relação às escolhas, né, dos materiais, que é basicamente uma casa de concreto, madeira e vidro somente, localizado na cidade de Bragança Paulista, tá bom? Num terreno bem grande. E por que que a casa se chama Casa Redux? A casa foi feita há mais de uma década atrás, né, um projeto completo pelo estúdio MK27. Houve uma crise, né, financeira, os clientes pediram para parar o projeto e eles fizeram uma casa reduzida, né, um programa reduzido em relação ao programa original, mas que continua bastante amplo e por isso a casa se chama Casa Redux. A ideia inicial era o quê? Seriam dois blocos, né? Seriam duas lajes de concreto e que no meio desses blocos de concreto a gente teria algumas caixas soltas. Então tem essa caixa de vidro que é a caixa da sala, teria as caixas, né, dos quartos, da área de apoio de serviço, da garagem e cada bloco, né, tem uma altura diferente. Alguns tocam a laje, outros não tocam a laje. Enfim, a gente tem alguns corredores de acesso e dessa maneira a gente tem um projeto, tá bom? A gente vai agora para as imagens do projeto e no final desse vídeo a gente vai fazer um estudo das plantas também, tá bom? Um momento. Agora vamos para algumas imagens desse projeto. As fotografias são do Fernando Guerra e aqui a gente já consegue ver de uma forma bem simples. A gente tem as duas lajes, né? A laje da parte de baixo, né? A laje da parte superior, que a gente tem essa laje em concreto ripado que dá esse efeito estético tão bonito. Alguns pilares, né? Na forma redonda aqui, o fechamento em vidro da parte, né? Toda social da casa. A parte social da casa é toda envidraçada, sem cortina, porque não precisa de privacidade, está numa região um pouquinho mais preservada do terreno nesse ponto aqui. A gente consegue ver que a casa também ela se solta, né, um pouquinho do terreno nesse ponto. Aqui é uma espécie de corredor, né, de acesso à parte de apoio, serviço, aos quartos também. A gente consegue ver que alguns blocos eles vão até a laje, outros blocos eles não vão até a laje, e aí é utilizado um certo tipo de iluminação, né, para destacar esses pontos. Aqui a gente consegue ver da fachada frontal, né, daquela imagem principal da casa. Por baixo, né, dessa laje principal da casa, a gente tem um deck de madeira que vai combinar na piscina em balanço ali, que a gente tem na pontinha do terreno. Aqui a gente vai ter o bloco, né, dos quartos. E aqui a gente tem uns furos na laje, né, tem a parte de iluminação toda feita na própria concretagem. O terreno ele cai um pouco, aqui é a parte dos fundos, mais ligada à área da garagem. Aqui é o bloco da garagem, você pode perceber que é um bloco que não toca a laje superior, e esse bloco lateral sim ele toca a parte superior, né, o limite máximo aí da laje que foi feita. Na parte da sala a gente tem um pé direito mais alto, onde a gente tem alguns elementos que estão aparentes aqui, como a laje de concreto aparente, os pilares, e a gente tem um fechamento todo em vidro. E esses vidros correm, e a gente tem uma conexão direta com esse jardim externo que é tão bonito. Segundo os autores do projeto, esse jardim já existia e a casa foi colocada nesse ponto justamente para poder aproveitar, né, de toda essa área, essa vegetação existente aí no lote. Aqui a gente tem as portas camarão, que a gente tem esses brises de madeira e também cortinas na parte interna dos quartos, tá bom? Então é uma forma de filtragem dessa luz e também privacidade de toda a área íntima da casa. É uma vista como se fosse uma fotografia da própria piscina, olhando a casa. A gente consegue ver que esse bloco aqui ele não toca a laje superior e essa laje superior ela fica flutuando nesse ponto. Logicamente a gente tem pontos de apoio, mas eles não ficam visíveis a olho nu aqui nesse ponto. E aqui a gente consegue ver um pouco da piscina, que vem como um bloco de concreto, que depois se solta do terreno natural aqui. A gente tem um pequeno declive em relação aos fundos do terreno nesse ponto. Então, gerando essa arquitetura aqui, dessa piscina que vira quase um monumento nesse ponto. A gente pode perceber que é uma região bastante arborizada, né? Eles têm estão realmente preservados em relação a vizinhos, né? E tudo mais. A gente tem uma casa térrea, que também é uma solução interessante. Outra vez a imagem lateral, mostrando a relação, né? Como se fosse uma casa elevada, né? Levemente elevada em relação ao solo aqui. A gente tem alguns degraus que vão gerar essa conexão direta com o terreno natural. Uma vista direta dessa piscina, onde a gente tem uma prainha e uma piscina funda,
e ela vem, né, se projetando à frente do terreno onde a gente tem esse declive. Novamente uma imagem, agora enfatizando um pouco mais essa varanda da área social da casa, onde a gente tem esses pilares redondos, fazendo a marcação de toda a estrutura. Novamente uma imagem lateral. Aqui a gente tem a ambientação da sala de estar com sala de jantar e esse bloco aqui que a gente tem do lado esquerdo, que recebe, né, um buffet, né, uma área de apoio justamente para atender essa área social da casa, né, com, enfim, um local para colocar TV e tudo mais. Aqui a gente tem como se fosse no local que a gente tem a interseção, né, a gente tem uns blocos que são soltos no terreno, que são soltos, né, desculpa, entre essas duas lajes, e a gente tem esses fechamentos em vidro que eles podem ser abertos justamente para gerar, né, ventilações cruzadas em relação a esses blocos, né? Tem uma ventilação interna em relação a eles. Então, esses blocos são soltos, tem um fechamento em vidro, logicamente para preservá-los, né? Mas a gente também pode ter a abertura completa deles e ter a passagem do ar e da luz aí de uma maneira mais eficiente. Uma outra visão lateral, agora noturna. Uma vista agora oposta, como se eu estivesse aqui da região, né, do pavilhão, olhando para a região ali, que a gente tem um bloco perpendicular, que é o bloco da piscina, que ocorre em prainha e depois do trecho fundo, e ela fica em balanço ali em relação ao terreno natural, também gerando um desenho muito bonito. Aqui a gente consegue ver que esse bloco, ele vem fechado, né, e ele se encerra na laje superior, e esse bloco dos quartos não, ele está realmente um pouco abaixo. A gente vai ver isso um pouquinho melhor quando a gente tiver os cortes e as plantas desse projeto ainda mais para frente. Essa vista é uma vista muito bonita, porque é a vista como se fosse da piscina para os fundos do terreno, então a gente consegue ver toda a questão, né, da transparência da área social e do fechamento da área íntima. Novamente, a transparência e a conexão com essa parte externa. Novamente a parte da piscina, que também é em concreto aparente ripado, que dá um efeito mais ainda impactante em relação a ela, e também a relação dela estar um pouco acima do terreno natural, gerando esse desenho bonito. Novamente uma imagem noturna, né, mostrando a iluminação interna dessa área social da casa, e também a iluminação das lajes ali, que são um pouco mais baixas, e geram esse desenho, né, como se a gente tivesse duas lajes soltas, né, com os blocos ocorrendo dentro dessas duas lajes soltas. Uma imagem geral, que a gente consegue ver o pavilhão todo, então blocos de diferentes alturas e dispostos de maneiras diferentes aqui do lado esquerdo, e um bloco completamente envidraçado do lado direito. Uma vista aqui da copinha, pessoa curtindo a copinha, uma imagem noturna, que a gente consegue ver que a gente tem uma laje um pouco mais baixa na região dos quartos e que eles aproveitaram para gerar iluminação e tudo mais, justamente para destacar essa relação de blocos, né, essa brincadeira que foi feita com a arquitetura que gerou esse desenho tão simples, né, mas também tão forte esteticamente. Uma imagem lá dos fundos para frente do lote, uma imagem da parte interna aqui, uma simulação, né, uma imagem, uma fotografia noturna dessa área social e como ela vira uma coisa só com a parte de fora da casa. É muito legal essa conexão que a gente tem. Uma imagem da frente para o fundo, né, onde a gente tem se discutindo, né, essa parte da piscina, e onde tem a vista principal do terreno, que a gente consegue ver um pouco do mar de montanhas ali para o lado direito e a vegetação bastante densa aqui na parte esquerda. Novamente, o bloco, né, dos quartos ele está um pouco mais baixo e aquela luz lá da frente ela consegue passar e iluminar também os corredores. Aqui uma imagem noturna, a gente consegue ver através do cipado de madeira a iluminação interna dos quartos. Uma imagem lateral direita, novamente uma imagem lateral aqui. Uma imagem noturna mostrando a iluminação de piscina, do spa e também de toda a casa, dos quartos, dos ambientes internos. Então, assim que a casa vai funcionar, né, antes de todos irem dormir. E essas imagens aqui, elas se referem a diagramas de implantação da casa. Aqui a gente tem, né, colocando os blocos, tá vendo? Um bloco, depois outro bloco mais alto, um bloco mais baixo dos quartos, depois o bloco mais alto ali do apoio e serviço, depois a gente tem a laje superior e depois a instalação da piscina. Então é o diagrama, né, de montagem da casa, né, em blocos, como a gente falou anteriormente, sobre a laje. E aqui a gente tem a planta da casa, que é o que a gente vai fazer um estudo um pouco mais aprofundado, tá bom? Eu vou colocar até em tamanho original aqui para que a gente possa visualizar um pouquinho melhor.
Vamos lá então, a gente tem aqui, né, toda a planta da casa e a gente vai ter nesse bloco aqui de trás, a gente vai ter a área técnica e também a garagem para veículos cobertos, onde a gente tem esse número 10 aqui. Bom, então aqui a gente faz o acesso, né, em relação à casa, depois de chegar e estacionar o carro. A gente vai ter toda a parte, né, de Suite Master ocorrendo nesse bloco separado aqui, que é um bloco um pouco mais alto, que ele atinge a laje superior. E a gente acessa aqui através de um pequeno closet e um banheiro com duas cubas, chuveiro e tudo mais, né? Então aqui a gente tem o banheiro da Suite Master. Para cá a gente tem uma grande suíte que tem uma parte em L aqui, né? Então a gente tem tanto a parte da porta camarão, que ela tem um brise de madeira, e também do vidro interno e a cortina. A gente tem até um elemento de concreto aqui, que é um pilarzinho nesse ponto aqui. Então uma suíte master bastante ampla e com possibilidade de vista em L, que é interessante também. Aqui a gente tem a parte principal dos blocos, né, de área íntima. Então a gente tem uma, duas, três, quatro suítes, sendo uma suíte um pouquinho maior, essa suíte aqui. Tá bom? Essas suítes são suítes gêmeas. Essa também é uma suíte gêmea a essa, né? Ela é espelhada e rebatida. A gente tem uma suíte um pouco maior nesse ponto, onde a gente vai ter também, né, alguns outros elementos aqui, como a gente pode ver, a gente tem também uma sauna e um vestiário acontecendo aqui. Então, um vestiário com abertura externa nesse ponto, no número 14, e uma sauna também no número 13, né, de alguma forma, né, ligada também à vista aqui, tá bom? Então, oculta em relação à nossa vista por conta do brise de madeira que a gente tem aqui e da laje ser um pouquinho mais baixo, tá? A parte aqui dos fundos, a gente vai ter toda a parte de dormitório de serviço, área de apoio e serviço e tudo mais. O Márcio Kogan sempre fala que a grande diferença que a gente tem entre as casas brasileiras e as casas que são norte-americanas, né, ou do hemisfério norte, é que no Brasil acaba que a gente tem uma grande área, né, de apoio e serviço, normalmente com dormitórios de serviço e tudo mais, né? Essas áreas, elas têm, essa área da casa costuma ser um pouco mais ampla do que essas casas que a gente tem no hemisfério norte, né? Por conta de uma questão cultural do Brasil mesmo. Então a gente consegue ver aqui que a gente tem alguns dormitórios, né? De serviço. No número 7 a gente tem uma lavanderia. No número 6 a gente tem a cozinha, propriamente dita, né? E aí depois a gente tem a ligação direta com a área social, onde a gente tem a parte da sala de jantar e da sala de estar aqui, além de uma varandona, né? Que aí pode ter um mesão, né? Uma área social também externa aqui e como se fosse uma área, né, de churrasqueira, espaço gourmet, uma bancada de apoio nesse ponto aqui, tá bom? E depois lá na pontinha a gente tem um espaço de spa, deck e a piscina em balanço aqui nesse fundo, tá bom? Deixa eu retornar aqui. Vamos dar uma olhada aqui também nos cortes, porque aqui a gente consegue perceber nos cortes que a gente tem a laje superior e a laje inferior. E aqui a gente tem uma laje um pouco mais baixa, que vai fazer o cobrimento da parte dos quartos, né? Então a gente tem até aberturas nessa laje superior aqui, justamente para iluminar de forma como se fosse uma claraboia, né? A parte dos banheiros, das suítes e tudo mais, visto que eles estão na parte interior da casa. E aqui um corte no outro sentido, né, no sentido transversal, para a gente conseguir ver, né, a iluminação e ventilação desses banheiros, né, e a laje dupla acontecendo aqui, né, uma laje inferior e uma laje superior principal ocorrendo aqui justamente por conta disso, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto. É um projeto que a gente acha muito interessante, muito bacana, muito diferente assim. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa. E toda quinta-feira a gente tem vídeo de inspiração por aqui. Esse projeto então é do Márcio Koga, né? Estúdio MK27, fotografias do Fernando Guerra. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.